Olá, meus amigos, uma boa noite para todos. Sejam muito bem-vindos para o nosso estudo. Hoje, dia 27 de setembro de 2023, estamos aqui iniciando o estudo semanal das quartas-feiras, estudando a coleção de Emmanuel Fonte Viva. Então, é uma alegria para mim estar aqui compartilhando com vocês nessa troca de aprendizado. Sejam todos muito bem-vindos. O nosso boa noite, o nosso abraço fraterno aqui para a Ítala Cortes no Facebook, na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, nossa amiga Mireille aqui no Insta, boa noite, a Sandra Paulino, bem-vindas, o Diego Romão, a Dorinha Pereira, a Deise Florencio, nossa amiga lá da Pensilvânia, quem mais aqui? A Valéria Escalhão, Loiva Carnop, boa noite, a Mari Batista, a Mônica Rovigatti, boa noite. Aqui também a Thaís Del Rey, boa noite, Thaís, Silmara Simões, Benê Garcia, Beatriz Nunes, a Edna Marcovics, a Mariane Rocha, a Helena Maria Barbosa, a Dair Alves, Najib Saba, Cristina Adame, a Verônica Oliveira, Tadeu de Castro, Fátima Chaves, que legal, e todos os demais amigos e amigas que já estão conectados aqui conosco para mais uma noite de estudos. Depois, se vocês puderem me dar um retorno, eu estou aqui testando hoje um microfone de internet para ver se melhora um pouco a qualidade do som. Se puderem me dar um retorno no Face, porque no Insta eu não consegui. Por enquanto esse microfone vai valer apenas para o Facebook. No Insta fica o som do ambiente mesmo, acaba ficando mais chiados, né, por causa do ventilador aqui. Obrigado, Najib. A Deise Florencio também dando retorno aqui que tá bom, Dorinha, valeu pessoal, muito obrigado. A Rose de Jaú dizendo aqui estamos assistindo, que legal, estive lá em Jaú recentemente. A Rose peraí que passou rápido aqui, a Rose Colombara, que legal, um abraço, Rose, a todos aí de Jaú. Estivemos aí recentemente no Centro Espírita Verdade e Luz, participando de um seminário muito legal. A Elizabeth Fonseca, Sônia Maria, Fátima Baldo, a Elisa Pagotto chegando aqui também, a Vera Correia. Muito legal, pessoal, muito bem-vindos, uma alegria para mim contar sempre com a presença de vocês. Inicialmente, então, rogamos a Jesus, o nosso Mestre, que nos inspire, que nos permita a presença de um bom Espírito amigo, nos inspirando, nos auxiliando, nos envolvendo com a sua paz, com o seu amor, para que todos nós possamos aproveitar desses momentos. Aurezina aqui também, boa noite. Vera Correia, boa noite. E deixo aqui também um abraço aos amigos de Bauru, Centro Espírita Vicente de Paulo de Bauru, que retransmite esse estudo pela página do centro. Fica aqui o meu abraço a todos, um abraço a Fátima Antunes, nossa amiga que coordena, nos ajuda aí na divulgação e nessa retransmissão. Hoje então nós vamos estudar a lição de número 68, eu acho muito interessante essa lição, do livro Pão Nosso, intitulada Necessário Acordar. É um título muito sugestivo de Emmanuel, né? Porque a gente já fica a pensar, mas como assim? Será que estamos dormindo? E não, nós vamos perceber bem qual é a orientação que Emmanuel vai nos apresentar. Então, Emmanuel selecionou para esse comentário um versículo da carta de Paulo aos Efésios, que está no capítulo 5, o versículo 14.
quando Paulo de Tarso disse: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá. Vejam que frase forte essa de Paulo. Ela foi endereçada aos Efésios, meus amigos, mas ela está valendo para qualquer um de nós até hoje. Esse convite para despertar, que nós vamos ver bem aqui como seria isso. A Rose chegando aqui também, bem-vinda, Rose, e todos os demais amigos que estão aqui conectando pela página do Facebook. Bem-vindos a todos. Então, é necessário acordar por quê, pessoal? Porque nós todos, veja bem, nós todos, espíritos encarnados que somos, que estamos temporariamente encarnados, nós estamos em um processo de despertamento espiritual. O que quero dizer com isso? Uns estão um pouco mais, outros um pouco menos, mas nós estamos num processo de despertar para a realidade espiritual. Um despertar para o conhecimento das leis divinas. Um despertar para reconhecermos-nos como espíritos reencarnados. Um despertar para estarmos conscientes do que estamos fazendo aqui na Terra. Para que estamos reencarnados, né? Então é um processo que nós vamos aprofundando, vamos desenvolvendo através das reencarnações. A cada nova reencarnação, com certeza estamos um pouco mais lúcidos para essas verdades. Então Paulo, quando diz, desperta, ó tu que dormes, é porque, pessoal, tem muitos encarnados que ainda dormem na carne. São aquelas pessoas que ainda estão no sono da alma. É interessante pensar nisso. Nem todos nós que estamos encarnados no planeta Terra estamos plenamente despertos para essas verdades. Quantas pessoas estão aqui plenas de saúde do corpo físico, mas dormindo o sono da alma, não estão despertas para essas verdades, não se reconhecem um espírito imortal, entenderam? E aqui eu me recordei de uma fala de um teólogo, filósofo francês, já desencarnado, Teilhard de Chardin. A frase dele foi divulgada pela internet há algum tempo, dizendo assim: nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. É totalmente diferente. Porque muitas pessoas, amigos, se sentem apenas o corpo. Esse é o problema. Quantas pessoas vivem pensando que são apenas esse aglomerado de células? Quantas pessoas pensam que apenas o cérebro físico é o responsável pela inteligência? Não reconhecem a mente além do corpo. Não reconhecem-se como espíritos reencarnados. Então esse desperta é um convite de Paulo para que esses que dormem possam despertar dessa cegueira. E ele diz, levanta-te dentre os mortos. Outro convite ali, outra convocação, poderíamos dizer. Por que dentre os mortos? Porque imaginem vocês, quantas pessoas da humanidade estão dormindo o sono da alma, que não tem noção nenhuma da realidade espiritual. Então essa massa da humanidade que dorme, aqueles que querem se destacar dessa massa, querem despertar, vão precisar fazer um esforço para se desligar da influência da massa. Porque a massa que dorme dita regras, dita forma de proceder, e aqueles que querem agir de forma diferente precisam, como diz Paulo, levantar-se dentre os mortos. Ou seja, não querem mais ficar dormindo o sono da alma. Aquelas pessoas que querem estabelecer um propósito maior de vida.
né? Maria Helena Butião também aqui no Insta, bem-vinda, viu, Maria Helena? E ele finaliza, e o Cristo te esclarecerá, ou seja, quanto mais despertarmos dessa cegueira da alma, quanto mais nos compreendermos um espírito reencarnado com tarefas a realizar aqui na Terra, quanto mais a gente desperta para essas verdades, mais nós nos ligamos aos planos mais altos da vida. Mais nós receberemos a luz que jorra do alto, a luz de Jesus que está oferecida para todos aqueles que queiram buscá-la pelas suas mudanças de comportamento, pela sua busca espiritual. Assim a gente abre espaço para a inspiração do alto e assim passamos a servir de instrumentos para os amigos, né, do plano maior. E aí então, meus amigos, o Emmanuel começa o seu comentário dizendo: grande número de adventícios. Oi, Mauri, tudo bem, meu amigo? Bem-vindo, viu? Grande número de adventícios ou não aos círculos do cristianismo acusa fortes dificuldades na compreensão e aplicação dos ensinamentos de Jesus. Adventícios aqui a gente pode entender como aqueles iniciantes no processo da busca espiritual. Aquela pessoa que quer começar a se ligar mais à espiritualidade, a desenvolver uma religiosidade maior. Então essa pessoa seria um adventício, né? Aquele que está começando um processo de busca espiritual. Então Emmanuel está dizendo, o grande número desses que começam a busca, e também os religiosos que estão há mais tempo já no estudo dos evangelhos, apresentam dificuldade, diz ele, na compreensão do evangelho e ainda mais na aplicação. Comecemos pensando pela aplicação, que é o mais difícil. Vivenciar os ensinos de Jesus não é nada fácil. Nós sabemos disso. Porque às vezes a gente entende o que Jesus pede, espera de nós. Mas quanto que nós temos de dificuldade para colocar isso em prática na nossa vida, né? Oi, Albert. Tudo bem, Albert? Bem-vindo aqui, viu? Querido genro aqui participando da live hoje também. Então, vivenciar é mais difícil porque são nossos testemunhos. Quando a gente aprende uma lição de Jesus, colocá-la em prática é um testemunho de fé, é um testemunho de que estamos dispostos a seguir nos passos do Cristo. Por exemplo, quantos de nós conseguimos perdoar? Porque muitas pessoas dizem assim, por que eu vou perdoar se eu fui injustiçado? A pessoa não compreende, a pessoa não entende a importância do perdão. Então ela tem dificuldade de vivenciar esse ensino. Quantas pessoas que dizem, por que amar o inimigo que me prejudicou, aquela pessoa que me ofendeu, que me agrediu, como assim amar o inimigo, como sugeriu Jesus? Outros dizem, como eu vou aceitar as dores da vida, carregar essa cruz pesada que eu tenho nos ombros, se parece que eu não mereço isso? Então as pessoas não compreendem muitas vezes esse sentido da vida, não entendem o porquê das dores, não compreendem porque muitas vezes parece que são injustiçadas. Então, colocar em prática os ensinos de Jesus apresenta um grau de dificuldade, ainda mais que exige sacrifícios e renúncias, né? Tudo bem até aqui, pessoal? Deixa-me ver aqui no Face, que eu não consigo acompanhar os comentários na hora que são postados. Deixa-me ver se tem algum comentário ou alguma pergunta. Nosso boa noite para todos que foram conectando. Vejo aqui quantas amigas e amigos online conosco. Muito obrigado pela presença de todos, tá? Uma alegria para mim. Vamos ver se tem alguma pergunta ou comentário.
O pessoal deu o retorno do som, que está melhor, né? Que bom. Comprei esse microfonezinho para a internet, acho que deu uma melhorada mesmo. A Fátima Baldo está dizendo, vamos orar, pois até Jesus orava. E muito, né? Jesus sempre, diz o Evangelho, se afastava, subia a montanha para orar ali em silêncio, né? Sozinho. Jesus buscava ali um recolhimento maior, né? Porque a oração é muito importante. Me perdoe se pular alguma coisa, pessoal, porque são vários comentários, às vezes não consigo perceber todos, tá? O Ailton Cosmo também está pedindo, né, vibrações para a cunhada Lourdes. Ao final, Ailton, a gente faz a oração, né, coloca um copinho de água, eleva o pensamento nela, a gente pede a ajuda dos bons espíritos, né, possam visitá-la também, deixar o amparo. A Edna Markovics, nossa amiga, dizendo aqui, temos visto muitos desencarnes coletivos, que a espiritualidade maior os acolhe com amor. Realmente, né? Sempre acontecem umas chamadas tragédias, aí, essas calamidades, né? Que acabam desencarnando muitos, mas temos a certeza de que tudo está dentro de uma supervisão divina, todos sempre muito amparados, né? Pela espiritualidade amiga. Que mais aqui? A Fátima Chaves está dizendo, bom saber dessa explicação do adventista, né? É um termo aí diferente, né? A Jaque Colorada está dizendo aqui, boa noite, oração para Vladimir, né? Faleceu há 2 dias e era o irmão. Deus dê força a vocês, Jaque, a você e a família. A gente ao final faz uma oração, eleva teu pensamento a Ele, tenha fé, viu, amiga, que nós sabemos que faz parte do ciclo da vida, é difícil, é muito difícil, mas tenha certeza que ele será amparado pelos amigos espirituais. Vamos então seguir mais um pouco aqui. Aí o Emmanuel, pessoal, continua dizendo assim, alguns, que ele está falando sobre esses religiosos, né? Ou as pessoas que buscam estudar o Evangelho. Ele diz, alguns encontram obscuridades nos textos, outros perseveram nas questiúnculas literárias, inquietam-se, protestam e rejeitam o pão divino, pelo envoltório humano de que necessitou para preservar-se na terra. Então vejam que interessante isso. A pessoa, muitas vezes, iniciante, que começa a se debruçar sobre o Evangelho para estudá-lo, a pessoa às vezes lê algumas páginas do Evangelho, passa os olhos ligeiramente por alguns textos do Evangelho e já quer compreender de início aquelas falas de Jesus. Então veja, não é possível isso. Nós precisamos compreender que precisamos fazer uma leitura mais aprofundada, um estudo mais a fundo do Evangelho, para que a gente comece a entender, porque Jesus falava de forma metafórica, ele usava parábolas, então não é à primeira vista, não é numa leitura superficial que nós vamos compreender a abrangência do Evangelho, né? Então, por isso que Emmanuel diz aqui que muitas pessoas falam de obscuridades, quer dizer, não entendem, não compreendem o texto do Evangelho, porque precisa de mergulhar mais a fundo. Outras pessoas, às vezes, se apegam à letra. O que quer dizer isso? A pessoa quer interpretar a fala de Jesus, como nós dizemos, ao pé da letra. E não dá para fazer isso. Por exemplo, Jesus certa vez disse, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, mas não vou-la dou como o mundo a dá. Tudo bem, dizendo que oferece a sua paz. Em outro momento, Jesus diz, eu não vim trazer a paz, mas a espada. E aí, como entender essa segunda fala de Jesus? Em determinado momento nós lemos que ele diz que veio nos oferecer a sua paz.
Em outro momento a gente lê que ele não veio trazer a paz, mas a espada. Aí parece um problema. Será que Jesus estava se contradizendo? Lógico que não. Lógico que aí precisa o estudo que estamos dizendo. Precisa compreender o sentido mais profundo das palavras de Jesus e não buscá-las apenas superficialmente ao pé da letra. E aí Emmanuel diz, essas pessoas rejeitam o pão divino, quer dizer, rejeitam, meus amigos, a essência do ensino de Jesus, porque a essência do ensino está embalada, como ele disse aqui, num envoltório humano para se preservar na terra. O que quer dizer isso? As palavras de Jesus são o envoltório. As parábolas que ele contou, as palavras que ele utilizou, são o envoltório da essência do ensino. Então vocês estão compreendendo que a gente precisa, como se fosse um presente, tirar a embalagem, tirar aquela casca para ver o presente, a pérola, a essência que está dentro. Se a gente não retira a embalagem, nós vamos ficar sem a essência. É como já foi dito por alguns, tem pessoas que comem a casca da banana e jogam a banana fora. Vocês estão entendendo como é sério isso? Se a gente não estudar o Evangelho mais a fundo, a gente fica com a superfície, a gente fica com a embalagem, com a casca, e não percebe a essência do ensino que está por dentro dessa embalagem. A Gorete Curtis aqui também. Boa noite, Gorete. Bem-vinda. Então, pessoal, o Emmanuel diz que uma parábola de Jesus, olha que bonito, ele diz que é como uma semente. Sabe aquela sementezinha que é plantada na terra e vai germinando? Com o passar do tempo ela vai ramificando. Depois de anos surge uma árvore frondosa. A parábola de Jesus, cada parábola de Jesus é como essa semente. Ela apresenta uma profundidade de ensinos que na primeira vez que a gente lê, nós estamos vendo apenas a semente. De outras vezes já vemos os ramos, de outras vezes aquela folhagem. Até a gente enxergar a árvore, nós precisaremos amadurecer bastante. Então continua Emmanuel dizendo, esses amigos, entretanto, não percebem que isto ocorre porque permanecem dormindo, vítimas de paralisia das faculdades superiores. É isso que ele começou dizendo. Aquelas pessoas que dormem aqui, encarnados, o sono da alma, porque vejam, tem pessoas que estão aqui trabalhando, se relacionando, conversando, agindo, mas estão dormindo o sono da alma. Vocês estão entendendo isso? Aqui também a Nutri, Elaine Duarte, boa noite, bem-vinda. Então, essas pessoas que dormem, que não despertaram para a sua realidade espiritual, não se reconhecem espíritos, não entendem que tem uma tarefa a cumprir aqui na encarnação. Essas pessoas não compreendem o Evangelho. É isso que Emmanuel está dizendo, porque elas não estão com os sentidos espirituais mais aguçados. As potências da alma estão adormecidas, não vivem para os interesses da alma. Porque se nós não focarmos na nossa missão espiritual que trazemos, a gente vai deixar a vida passar, sem fazer nada. Nós estamos sendo levados pela vida. E aí eu me lembrei de uma passagem do Evangelho que Jesus disse a um jovem. Ele disse ao jovem, segue-me, convidando o jovem para acompanhá-lo na missão de divulgação da Boa Nova. E aquele jovem respondeu para Jesus, Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai. E Jesus disse a ele, deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti,
vai anunciar o reino de Deus. Vejam que é isso que Jesus está dizendo. Lógico que Jesus não foi insensível para com os cuidados daquele jovem, para com ali as despedidas do pai que desencarnava. Mas Jesus queria deixar o ensino, como se ele dissesse: deixa as coisas da matéria para aqueles que dormem o sono da alma. Eles fazem. Quem já está desperto para a realidade espiritual vai anunciar o reino de Deus. Vai dar exemplos de um cristão desperto para essa realidade. Vocês estão compreendendo como é bonito e sério isso? Se nós já estamos despertando para o reino de Deus, para a finalidade maior da vida, não deixemos que a vida escoe pelas nossas mãos, sem que a gente viva os interesses da alma, sem que a gente se esforce para buscar desenvolver virtudes cristãs. A gente deve se esforçar a cada dia para viver as lições do Cristo na nossa vida, para que a vida não passe por nós e nós não a aproveitemos. Deixe-me ver agora aqui se tem mais comentários no Face. Tentar buscar alguma coisa. São vários comentários. Hoje tem muitos amigos aqui conectados. Que alegria. Fico muito feliz aqui com a presença de todos, viu? Muito obrigado. A Leonora Castro Botelho também, deixando aqui o seu boa noite, a sua mensagem fraterna. Que bom. Deus te abençoe também, viu, Leonora? Um abraço. O que mais aqui? A Fátima Chaves está dizendo: você falou tudo, pois fui entender o Evangelho por estudo com Paulo Sampaio. Nos deu o estudo, eu tinha o livro, como você está dizendo, e lia por cima, não ficava entendendo, até assistir o Evangelho com o Paulo. Que bom, viu, Fátima? Fico feliz se eu pude contribuir de alguma forma. A Fátima está se referindo porque nós já fizemos um estudo do Evangelho, segundo o Espiritismo. Esse estudo até eu tenho disponibilizado no meu canal no YouTube, aqueles que quiserem. Meu canal é Paulo Eduardo Sampaio. Basta pesquisar no YouTube, tem lá os vídeos do estudo completo do Evangelho. E a Fátima, assim como outros, participou desse estudo. Muito obrigado, Fátima. Fico feliz aí com suas palavras que nos incentivam a buscar cada vez mais, O Ailton está dizendo: são justamente, deixa eu ver aqui antes, a Elaine Duarte está dizendo, nunca desfocada de seguir os passos de Jesus, por mais difícil que sejam as tribulações do dia a dia. Que legal, viu, Elaine? Muito bom, fala muito proveitosa, é isso que a gente deveria fazer, não perder o foco nos ensinos do Cristo, porque nós, justamente, não desfocarmos, nós perdemos às vezes o foco no ensino do Evangelho. A gente se deixa às vezes levar, Elaine, pelas coisas do mundo, pelos atrativos da matéria. Mas quando a pessoa está focada no Evangelho, em seguir os princípios do Cristo, essa pessoa só tem a ganhar, porque ela está se ligando aos planos mais altos. O Ailton Cosmo está dizendo: são justamente aqueles que não percebem o além da alma. Só interessa coisa transitória, que o tempo trata de dar o fim necessário. Infelizmente, Ailton, são muitos, mas a gente lembrando, amigos, que todos esses que dormem também terão o seu despertar. Não pensemos que serão excluídos, que não terão suas oportunidades de progresso espiritual. Aqueles que hoje dormem, numa próxima reencarnação despertam, ou nessa ainda, Então nós precisamos lembrar que nós também, se hoje não estamos dormindo totalmente o sono da alma, possivelmente já o fizemos em reencarnações passadas. A Loiva Carnop está dizendo aqui, só um minuto que rodou rápido, ia ler, acabou rodando. O permanecer dormindo podia ser comparado a deixa a vida me levar, como na vida do Zeca, a música do Zeca Pagodinho. É justamente, Loiva, eu ia comentar isso mesmo.
Tenho até uma palestra que eu faço, eu cito isso, a Loiva já antecipou aqui. Essa música é muito nesse sentido, pessoal. Porque às vezes a gente fica naquela, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. A gente não tem as rédeas da vida na mão. A vida passa, nós não agimos, nós não buscamos desenvolver habilidades, virtudes, nós não trabalhamos nossas imperfeições, nós não nos colocamos a serviço de Jesus, servindo o semelhante. E aí o que acontece? Quando desencarnamos, como muitos espíritos voltam nas reuniões mediúnicas dizendo: como me arrependo de ter perdido tempo na Terra. Se eu pudesse voltar, lógico que eles vão voltar, mas eles querem dizer, se eu pudesse retomar a mesma existência, faria tudo diferente, né? Maria Helena dizendo: Paulinho, nós já estivemos 2 cursos. Justamente, Maria Helena. Maria Helena é uma amiga também que já estudou muito, já estudou o Livro dos Espíritos, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, é isso aí, muito legal. A Fátima Baldo está dizendo: muitos encarnados dormem por comodismo. Às vezes a própria religião favorece isso. Por exemplo, cumprir os compromissos religiosos. Isso, então, o que a Fátima diz é aquela questão assim, a pessoa acha, né, que basta cumprir alguns rituais, cumprir algumas exigências. E não é, a gente não pode dizer de uma religião não, porque todas, nós espíritas também, às vezes podemos pensar que basta ir ao centro uma vez ou 2 na semana, tudo certo. Basta às vezes aplicar o passe, basta às vezes fazer uma palestra, basta às vezes trabalhar ali na casa espírita. Não é isso, né? Nós precisamos muito mais que isso. Muito bom, Fátima. Vamos então, a Mar Silva aqui também, um abraço, Mar, dizendo: não perco esses ensinamentos, que legal. O Leandro Ida perguntando: por que pago tantos pecados ou maldição? Olha, não entendi bem, viu, a sua pergunta, Leandro. Mas a gente compreende na doutrina espírita que ninguém está pagando dívida que não tenha, entendeu, Leandro? Se a gente sofre hoje, nós compreendemos que tudo são consequências de atos nossos mesmos, dessa existência ou de existências passadas, porque Deus não seria injusto de nos permitir dores e sofrimentos desnecessários. Esse é o entendimento espírita, tá? A Silvia Xavier também, boa noite, dizendo: aula maravilhosa, que bom, muito obrigado. A Jane Fernandes também, muito obrigado. A Má Silva dizendo, né, que se deixou levar pelas coisas materiais, com pessoal e raivas, vi que mudanças têm que partir de mim. Legal, tá vendo? A Má reconhecendo, né, que passou por um momento difícil aí da vida, se apegando mais às coisas, e descontrole emocional, né, mas a hora que percebe que está nas suas mãos, né, para agir diferente, é isso que a gente deve fazer. A Gorete está dizendo aqui: só seguirem o protocolo e sem entendimento de só seguem, né, o protocolo e sem entendimento do contexto. Isso, qualquer um de nós, qualquer religião, né? Às vezes a gente pensa que basta cumprir ali um ritual, né? Determinadas tarefas, e a gente vai entendendo que não é bem isso. Voltamos aqui mais um pouquinho com o Emmanuel. Aí o benfeitor vai dizer assim: na maioria das ocasiões, os convites, olha, prestem atenção agora, na maioria das ocasiões, os convites divinos passam por eles, por essas pessoas, sugestivos e santificantes. Todavia, os companheiros distraídos interpretam-nos por cenas sagradas, dignas de louvor, mas depressa relegadas ao esquecimento. O coração não adere, dormitando, amortecido, incapaz de analisar e compreender. Olha que sério isso, meus amigos. Convites divinos passam por nós
e às vezes nós rejeitamos. Hora que eu li isso, eu me lembrei daquela parábola do festim das bodas que está no Evangelho. Quando diz nessa parábola que o rei, Jesus contando, né, que o rei ia dar uma grande festa para o casamento de seu filho e convidou aos amigos para comparecerem à festa, e muitos recusaram o convite. Então ele vai explicar depois que esse convite é um convite feito por Deus à humanidade, para que nós possamos participar do banquete divino, da busca do reino de Deus em nós. E quantas vezes nós temos rejeitado, só um minutinho que parou no Insta, quantas vezes nós temos rejeitado esse convite. Então Jesus termina dizendo, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Quando a gente lê isso, algumas pessoas interpretam equivocadamente, pensando que Deus escolhe aleatoriamente entre seus filhos. Não é isso. Deus não escolhe aleatoriamente. Quem se escolhe somos nós. Quem se faz merecedor de ser escolhidos somos nós. Quando a pessoa se esforça para viver as leis de Deus na sua vida, quando a pessoa luta com suas imperfeições para ser melhor a cada dia, quando a pessoa se esforça para ter mais paciência, mais tolerância, mais amor ao próximo, quando a pessoa faz esforço para perdoar aqueles que lhe ofendem, essa pessoa está se habilitando a ser escolhida para o reino, para esse banquete do reino de Deus. Então entendamos que poucos são escolhidos porque poucos fazem esforço. Nós precisamos nos esforçar mais para merecer sermos escolhidos por Deus para o banquete divino. Quer dizer o quê? Para nos ligarmos aos planos mais altos da vida através das nossas atitudes que representam a vontade de Deus em nossa vida. E aqui, pessoal, eu me lembrei de uma fala de Jesus, de Emmanuel, uma fala que eu acho um tanto quanto dura até. Emmanuel às vezes é enérgico, né? Tem uma fala dele no livro Caminho, Verdade e Vida, que ele se refere a Jesus dizendo: toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho, ao mesmo tempo. Por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Vamos traduzir isso. Todos nós, espíritas ou não, geralmente temos o compromisso de buscar o templo, a casa espírita, a igreja, o templo evangélico, onde quer que seja. Nós dedicamos algumas horas da semana para essa busca, né, no templo. Então, naquele momento que nós estamos na casa espírita, dizendo no nosso caso, naquelas horas da semana que nós estamos na casa espírita, a gente se concentra mais, a gente se sente mais ligado aos planos mais altos da vida. Naqueles momentos nós sentimos uma força maior de religiosidade. Naquele momento nós sentimos que o Evangelho pulsa mais forte dentro de nós, naquelas horas que estamos no templo. E as outras? E as outras horas que estamos no trabalho profissional, que estamos em casa, que estamos na convivência, que estamos nas ruas? Como fica o Evangelho? É isso que Emmanuel está dizendo. O Evangelho deveria ser vivenciado por nós 24 horas do dia. É difícil, é o nosso desafio, mas essa é a proposta. Porque às vezes nós somos uma pessoa na casa espírita e somos outra pessoa fora dela. É preciso reconhecer. Às vezes em casa não somos a mesma pessoa fraterna, tolerante da casa espírita.
Em casa mostramos outra pessoa que ainda não tem paciência, que ainda não tem tolerância. Vocês estão entendendo? Por isso Emmanuel disse, por louvá-lo nas igrejas, porque lá a gente louva, e menoscabá-lo nas ruas, porque nas ruas nós esquecemos dele, é que temos naufragado 1000 vezes. É muito importante isso, amigos. Aí Emmanuel continua dizendo, a criatura necessita indagar de si mesma o que faz, o que deseja, a que propósitos atende e a que finalidade se destina. Faz-se indispensável examinar-se, emergir da animalidade e erguer-se para senhorear o próprio caminho. Então aqui, pessoal, é aquela música que a Loiva lembrou. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Às vezes tem sido a música que muitos de nós cantamos aqui na vida, na terra. Quantos de nós deixamos a vida passar sem que nós tenhamos o controle da vida em nossas mãos? Oi, Araújo Tuxa, boa noite. Então, pessoal, o que é preciso? É preciso, se nós já começamos a despertar para as verdades espirituais, como eu imagino que nós já estamos despertando, é preciso estabelecer objetivos de vida, propósitos de vida. Vocês já pensaram se vocês têm um propósito definido na vida, uma busca espiritual? Então a gente precisa pensar nisso, né? Porque às vezes muitas pessoas têm um propósito, a busca do sucesso profissional. É uma busca, é um propósito. Mas será que só esse? Outras pessoas têm a busca dos bens materiais, a pessoa quer ter uma condição financeira boa, quer conquistar um patrimônio, tudo bem, é um propósito de vida. Mas se nós ficarmos apenas com a busca daquilo que é material, nós estamos perdendo tempo na vida. Porque a nossa essência é espiritual. Não estamos aqui apenas para desenvolver qualidades profissionais no campo da matéria. Não estamos aqui apenas para acumular um patrimônio material. Então eu sugiro que nós tenhamos pelo menos 3 objetivos importantes. Sugestão apenas, meus amigos, cada um vai eleger os seus. Eu poderia sugerir aqui, primeiro propósito de vida, estudarmos coisas edificantes. Porque o estudo é uma das asas, leva a uma das asas espirituais. O estudo proporciona conhecimento, desenvolvimento da inteligência, que é uma das asas que desenvolve a sabedoria. Como nós aqui estamos, é um propósito. Parabéns a vocês, a nós todos, estamos dedicando algumas horas do tempo para o estudo, que façamos quanto mais possível. Segundo ponto que eu acho essencial de propósito de vida, fazer o bem. Fazer o bem, meus amigos, não é se entregar a uma missão grandiosa, é aproveitar as pequeninas oportunidades de cada dia de ser útil ao semelhante. Todos nós temos. Sabe aquele momento que às vezes a gente fala, agora não dá, e está vendo que o outro precisa de uma ajuda, não só financeira, ouvir alguém, dirigir umas palavras de estímulo, de orientação, fazer pequenos favores para uma pessoa idosa que não consegue se locomover. Então a gente tem inúmeras oportunidades, um sorriso que seja, que a gente oferece, um cumprimento de bom dia, uma mensagem que a gente envia, um telefonema que a gente faz, levando esperança, consolo, dizendo que a pessoa é importante para nós. Tudo isso é fazer o bem. E por último, um outro propósito importante de vida, trabalharmos na nossa melhoria moral. A cada dia esforçarmos-nos para vencer imperfeições, buscar conquistar valores morais.
A nossa amiga Elaine está dizendo aqui, busca material não é o foco da doutrina, justamente. Buscar sempre a melhoria de caráter e caridade. Justo. Muito bom, Elaine. Fora da caridade não há salvação, diz a doutrina, né? Deixa me ver aqui agora no Face se tem mais algum comentário. O Ailton está dizendo, pessoal, olha, eu pego alguns comentários aqui porque não dá tempo de ver todos, tá? Passa muito rápido. O Ailton está dizendo, para muitos um estudo desta qualidade toma o tempo e não preferem viver ao sabor dos ventos. E preferem, né, viver ao sabor dos ventos. Às vezes saio do centro espírita e passo em frente dos botecos e penso, quanto tempo perdido e conversa fiada. É triste mesmo, né? Oi Maria Pavec, tudo bem, minha amiga? Atrair gratidão das pessoas. Olha que legal que a Maria coloca. Atrair gratidão. Olha que bonito isso, né? Então isso que o Ailton colocou é muito triste mesmo. Eu sei como é isso. A gente vê às vezes pessoas ociosas, desperdiçando seu tempo, mas não esqueçamos, Ailton, que nós também possivelmente já passamos por experiências semelhantes. Quem sabe no passado fomos esses que desperdiçavam as horas, né? Que desperdiçavam as oportunidades. Então que a gente possa auxiliar, olhar para esses irmãos com compaixão, se possível ajudá-los a despertar, bem, se não, oremos por eles, né? Mas que realmente é lamentável, né? Que mais aqui? A Jaque está dizendo, plantio é livre, colheita é obrigatória. Isso mesmo, Jaque. Esse é o conceito, né? Da lei aí de causa e efeito. Que mais? Deixa eu ver se consigo pegar mais algum comentário. A Leonora Castro está dizendo, isso me faz lembrar quando questionava com Deus qual era o meu propósito aqui na Terra. E toda vez que eu perguntei, sempre me vinha a mesma palavra em mente, servir. E eu não entendia na época. Hoje eu tenho a clareza dessa palavra perfeitamente. Que bonito, Leonora. Muito legal, viu? E servir deve ser o propósito de todos, viu? Servir é a regra para crescermos espiritualmente. Que a gente possa, né, aproveitar as oportunidades que surgem, né, Leonora? A Vera Correia está dizendo, devemos orar por eles. Isso, se a gente não pode, né, auxiliar mais efetivamente, sempre uma oração vai auxiliar para despertar esses irmãos também, né? O que mais aqui? Deixa eu pegar mais um ou outro comentário, a gente já volta lá no Emmanuel. A Valéria Rocha está dizendo, boa noite, vencer imperfeições é o objetivo, é isso mesmo. Deve ser um dos objetivos, trabalhar as nossas imperfeições. A Thaís Del Rey dizendo, viver na essência os ensinamentos do Mestre Jesus é praticar a caridade, o amor no nosso cotidiano em todos os momentos. Legal, Thaís. É isso mesmo, difícil, né? Mas a gente deveria focar nisso. A Helena Neves dizendo, é muito importante esse estudo, mais tempo, né, que aprender a colocar em prática. O estudo nos mostra, né, o caminho aí para que a gente possa levar à prática. A Beatriz Nunes está dizendo, nossa luta, só um minuto que passou, nossa luta é contra nós mesmos, pois sou técnica de enfermagem, adoro minha profissão, assim ajudo muitas pessoas, muito gratificante, e aprendo muito a cada dia, um aprendizado novo. Legal, viu, Beatriz? É um trabalho bonito mesmo, né, que precisa aí dedicação, paciência, né, e muito amor ao semelhante, muito bom. Vamos mais um pouquinho aqui então? Emmanuel vai continuar dizendo, grandes massas, espera só um minuto, grandes massas supostamente religiosas, veja bem que ele está dizendo supostamente religiosas, vão sendo conduzidas através das circunstâncias de cada dia, quais fileiras de sonâmbulos inconscientes. Fala-se em Deus, em fé, em espiritualidade, qual se respirassem na estranha atmosfera de escuro pesadelo.
Isso é interessante que Emmanuel está dizendo. Infelizmente, amigos, aqui é a questão das aparências. Nós não estamos fazendo julgamentos, porque nós nos incluímos também. Quantas vezes já estivemos nessa condição? Naquilo que já foi comentado aqui um pouco. Quantas pessoas se iludem pensando que basta ter um rótulo religioso? A pessoa pensa que se ela disser que ela é católica, espírita, umbandista, evangélica, ela acha que tendo um rótulo já basta. Então a pessoa pensa, se eu participar da missa, se eu participar do culto, se eu participar de uma palestra na casa espírita, não basta, como já dissemos. O que é preciso? Aqui a gente precisa compreender algo muito importante. Vamos falar de nós espíritas. A gente está citando em geral porque todos nós estamos na mesma situação. Mas pensando em nós espíritas, nós quando conhecemos a doutrina, nós temos num primeiro momento aquela fase de nós entrarmos para a doutrina, certo? A gente começa a ir ao centro, a gente começa a ler um livro espírita, a gente começa a participar de palestras, a gente faz um estudo num grupo de estudos, a gente começa até a trabalhar na casa espírita em alguma atividade. Tudo isso representa o quê? A primeira fase, quando nós entramos para a doutrina, nos tornamos espíritas. Mas precisa, amigos, alcançarmos a segunda etapa. A segunda etapa é a doutrina entrar em nós. Se nós não alcançarmos essa, pouco vai valer. O que é a doutrina entrar em nós? É quando os ensinamentos que aprendemos com a doutrina começam a nos fazer mudar procedimentos, atitudes. Nós começamos a repensar a nossa vida pautada pelos ensinos que recebemos com a doutrina. Então, quando a gente vai fazer alguma coisa que fazíamos antes, a gente pensa 10 vezes. Será que eu devo fazer isso? Eu não aprendi que isso não é o melhor? Então a doutrina começa a entrar e modificar, nos ajudar a nos modificarmos. Vocês estão entendendo? Porque essa é a proposta, que é a reforma íntima. O conhecimento nos leva a nos tornarmos melhores. Se a gente não se modifica, se os ensinos não nos fazem mudar em nada, nós ficamos na superfície. Nós ficamos apenas na primeira fase de entrar para a doutrina. E Emmanuel então vai encerrar a lição dizendo: sacudidas pela corrente incessante do rio da vida, rolam no turbilhão dos acontecimentos, enceguecidas, dormentes e semi-mortas, até que despertem e se levantem através do esforço pessoal, a fim de que o Cristo as esclareça. Isso mesmo, Maria, colocar em prática. Então aqui Emmanuel está dizendo, as pessoas serão sacudidas pela corrente incessante do rio da vida. Quer dizer o quê? Esse turbilhão de acontecimentos que nós somos, que enfrentamos no dia a dia. Se a gente não muda posturas, se a gente não busca se esforçar para viver esses ensinos, nós vamos sendo conduzidos por esse turbilhão de acontecimentos. Às vezes precisaremos de muitas reencarnações para fazer esse despertar. Quantas pessoas que estão aí na vida sendo conduzidas pela vida. Turbilhão de acontecimentos, como diz Emmanuel, conduzidas pelo rio da vida, até que um dia possam despertar,
às vezes não vão despertar nessa existência. Às vezes precisarão de novas oportunidades reencarnatórias, até que um dia possam ter a bênção do despertar. A partir daquele momento que começam a perceber e entender o que é a vida. E a partir dali, então, começarem a perceber a presença mais viva de Jesus em suas vidas. Porque quando a gente desperta, nós sentimos que Jesus está mais presente em nós. Nós nos sentimos mais unidos a Ele. Jesus está oferecendo seu amor por toda a humanidade. Mas aqueles que dormem não sentem a presença do Cristo. Não se sentem envolvidos pela sua luz, pelo seu amor que jorra do alto. Então aqueles que despertam, aqueles que já compreendem e querem fazer melhor, esses são aqueles que o Cristo esclarecerá, como disse Paulo de Tarso, o Cristo iluminará, e essa pessoa passará a ser, a partir daí, mais um trabalhador de Jesus na seara do Cristo. Legal, Rose. Eu que agradeço muito a presença de vocês. Encerramos assim a lição. Vamos ver se tem mais algum comentário aqui no Face. A Selene Vieira dizendo muito bonito, ó, servir com amor nos traz um bem tão grande. Olha que bonito, né? Quando a gente faz uma boa ação, quem já não sentiu isso? Aquela caridade mais pura, mais verdadeira. Que sentimento bom toma conta do nosso coração. Que bom se a gente tivesse mais oportunidades dessas. Oportunidades nós temos. Que bom se a gente aproveitasse mais, né, as oportunidades. O Ailton está dizendo, se todos nós buscássemos primeiro o divino, a parte material conseguiríamos de forma suficiente, bem mais rápido, estaríamos bem mais equilibrados, fazendo o inverso e conseguimos o sofrimento indesejado. É isso, Ailton. Isso que o Ailton disse me lembra aquela fala de Jesus. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Vejam que Jesus não fala buscai apenas o reino de Deus. Ele diz buscai primeiro. Quando a gente elege primeiro como essencial na vida a busca do ensino do alto e a sua justiça, se nós nos pautamos pelo ensino do Evangelho, tudo mais será nos acrescentado. Tenhamos a certeza disso. Obrigado, Mireille, dizendo um lindo estudo, essa é a meta, legal. Maria Luísa, muito obrigado. Vera, agradeço muito. Muito obrigado a vocês. A Viviane Silvério está dizendo, me tira uma dúvida, tenho 2 irmãs, eu sou a mais nova. Eu sinto que elas não gostam de mim, elas vivem me colocando em confusão, me diminui quando eu estou perto delas. Olha, Viviane, essa situação que você passa é muito comum. Obrigado, Elaine, prazer foi meu, volte sempre que puder, viu? Muito obrigado pelas tuas contribuições aí, foi muito bom. Isso que você narra aqui, Viviane, é uma situação muito comum, sabe? Porque, Viviane, a doutrina nos ensina que nós reencarnamos juntos, muitas vezes daqueles espíritos que temos necessidades de entrosamento, de desenvolver uma afinidade maior. Muito provavelmente, Viviane, pode ser que em existências passadas vocês não se entenderam bem. Então é normal voltar e às vezes a gente sente, né, esses atritos, essa falta de boa convivência, como você coloca aqui, parece que não gostam de você. Mas, Viviane, se eu pudesse te dar um conselho, eu te diria, faça tudo o que estiver ao seu alcance para oferecer o melhor a elas. Não cobre, Viviane. Coloque nas mãos de Deus a ingratidão, a falta de amor. Da tua parte, tente amá-las no máximo que você conseguir. Isso será bom para você e para elas. Mesmo que você ache que elas não mereçam, faça por você. Procure fazer o melhor a elas, para que você possa
transformar aquele passado problemático em algo melhor. Isso é muito comum em todos nós, viu? Aqui tem mais comentários, vamos ver ainda, tem uns minutinhos, né? Adair dizendo, obrigado por esse estudo maravilhoso, obrigado Adair, agradeço muito. Beatriz Nunes também, deixando seu agradecimento, a Ercília Machado. O Ailton está dizendo que o João Franco deve estar de castigo pelas travessuras. A Edna Markovics, um abraço. Aqui, deixa eu ver aqui, pulou um pouco rápido aqui. A Cristina dizendo gratidão por esse ensinamento, legal. O Lilico Miller dizendo muito bom estudo, fico feliz. A Lu Alves dizendo, na maioria das vezes, familiares são antigos algozes. Quando temos uma família amorosa é uma bênção. É isso mesmo, a maioria das vezes são os desafetos que trazemos. Temos também as afinidades, né? Mas acontece. Sônia Maria deixando seu agradecimento também. A Loiva, mais um excelente estudo, obrigado, até semana que vem. Um abraço, Loiva. Que mais aqui? Muitos agradecimentos, eu agradeço muito vocês, viu? A Luci Faria, a Dorinha, a Viviane Silveira, Beatriz, Mari Batista, o Saulo TF dizendo que foi muito agradável esse momento, que legal. A Thaís Del Rey, muito obrigado pessoal, muita alegria, obrigado pelas palavras tão fraternas. Vamos fazer a nossa oração final então? Convido vocês, aqueles que quiserem, né? Teve alguns pedidos aí por alguns entes queridos, né? Se a gente quiser, aqueles que quiserem colocar um copo com água para pedirmos aos bons espíritos possam fluidificar as nossas águas, né? E vamos orar por esses irmãos que passam por provas mais difíceis que as nossas. Ó Jesus, nosso mestre, nosso irmão, tão amoroso, obrigado, Jesus, pelo teu amor por todos nós. Obrigado, Senhor, pelas benditas oportunidades que sempre nos favorece através dos planejamentos reencarnatórios, onde sabemos que os amigos espirituais que trabalham na tua seara nos orientam, nos preparam, nos favorecem os reencontros para os devidos ajustes, para as devidas reparações. Que nós possamos, Senhor, olhar para a nossa família e compreendermos que aqui temos, no núcleo do lar, exatamente aqueles que precisaríamos ter ao nosso lado. Temos as afinidades, mas temos também aqueles que não nos relacionamos bem no passado. Que nossa atitude possa ser de um cristão, daquele que compreende que não existe acaso, que se temos aquele desafeto de volta, que nos esforcemos por perdoar, nos esforcemos por ter paciência, tolerância, nos esforcemos para oferecer a nossa parcela de fraternidade, de amor, possamos fazer por eles o máximo que estiver ao nosso alcance, porque assim estaremos redimindo o passado, estaremos nos ajustando com esses irmãos que possivelmente deixamos pendências lá atrás. Abençoa, Senhor, os nossos esforços, abençoe o nosso lar, porque muitas vezes é difícil o relacionamento. Muitas vezes sentimos o peso dessas presenças, sentimos a dificuldade de uma aproximação maior, mas confiamos em Ti, Senhor. Aprendemos com as Tuas lições que é preciso aprender a amar, é preciso perdoar, é preciso ter tolerância, e nós queremos seguir nesse caminho. Queremos Te pedir, Jesus, nesta hora, por todos os nossos irmãos em humanidade que enfrentam dores maiores que a nossa. Quantos irmãos com provas duras, expiações difíceis,
hospitalizados, lares desajustados, irmãos colocados em aqueles retiros de idosos, crianças que já são deixadas nos orfanatos, por toda parte, Senhor. Permita que os teus mensageiros de luz estejam a socorrer e que cada um de nós, aqui encarnados, possamos despertar e percebermos se também nós não podemos ser úteis àqueles que mais necessitam. Abranda, Senhor, o nosso coração, para que tenhamos mais amor e mais compaixão. Que a Tua luz ilumine todo esse planeta Terra, nos incentivando cada vez mais a vivermos a Tua mensagem. Que assim seja, Senhor. A Elisa Pagotto, querida amiga, dizendo aqui: obrigada, Paulinho, somos privilegiados por ter você como nosso orientador. Fico até emocionado. Obrigado, Elisa. Não mereço tanta gentileza, tanto carinho, mas agradeço. Que eu posso dizer que ofereço a minha boa vontade. Minha boa vontade em compartilhar, em estudar com vocês. A Lise também dizendo aqui, agradecida pelo estudo, muito gratificante. Hoje fiquei em reflexão no aprendizado. Ótima noite a todos. Que bom, Lise. Deus te abençoe. Continue buscando, né, esse caminho de luz do Evangelho, e a todos nós. Queridos amigos, queridas amigas, que Jesus esteja a envolver a todos com seu amor infinito, com a sua paz, que todos nós sintamos essa luz de Jesus a iluminar o nosso caminho. Não nos deixemos, amigos, levarmos pelos enganos do mundo. As coisas do mundo são belas, os prazeres da matéria são bons, mas não fiquemos apenas com eles. Busquemos a nossa essência, busquemos aproveitar a vida com os olhos de um espírito imortal reencarnado. Obrigado, Auresina. Deus te abençoe. Então, de coração desejo que tenhamos todos nós muita paz, muita luz e o desejo de seguir nesse caminho de redenção. Até o nosso próximo encontro. Muito obrigado pela presença de todos, muita paz e o meu abraço fraterno.